Boa tarde, minhas queridas, boa tarde a quem está aqui comigo ao vivo, quem vai chegar depois, quem vai assistir essa live gravada depois. Então sejam todas muito bem-vindas, né, a esse encontro. Vene, então deixa eu contar, Vene, deixa eu mostrar aqui. Hoje eu fui me produzir, tá? Porque hoje não é um dia qualquer. Trabalho maravilhoso feito pela minha querida Cris ali do Estúdio Hair, né? O salão terapêutico que a gente tem aqui na cidade. Então fui lá me produzir, porque hoje, o dia importante de hoje, a princípio, é porque marca o início de uma nova transformação, de um novo episódio do Conexão Magra. Toda terça-feira, a partir de hoje, eu estarei aqui nesse mesmo horário fazendo uma live. Vamos iniciar com um dia por semana. Quem sabe futuramente a gente faça 2, 3 e vamos lá. Conforme os assuntos forem acontecendo, for necessário aprofundar algumas coisas, a gente vem aqui falar um pouco mais sobre essas questões, tá? Então agradeço, Vene, também gostei demais, né? Me acostumando com os cílios postiços, não é uma coisa que a gente faz sempre, então tá tudo certo, né? Tô bem feliz, amei o resultado também. E isso sempre dá um gás, né? No nosso dia, para aquilo que a gente está disposto a fazer. Até eu estava conversando com a Cris hoje que eu acordei com uma emoção aparentemente reconhecida como negativa, né? Acordei com raiva, tá? 5 horas da manhã, sem, assim, sono. Aí fiquei me enrolando meia hora. Pensei, vou dormir mais um pouquinho, mas não consegui. Levantei 5h30, fui preparar o café, mas eu tava... obrigada, Vene. Então, mas tudo bem, levantei, fiz café, já estava bem desperta e tudo certo. 8 horas já fui lá pra Cris, já me organizando e tudo bem. E aí até comentei com ela, nossa, da onde que veio essa raiva e tal, né? Porque lá no programa a gente sempre ensina a pessoa a identificar os sentimentos, de onde que vem. E eu tava com essa dificuldade hoje, senti na pele, né, turma? As minhas alunas que falam, né, da dificuldade que elas têm no início ali de identificar. Porque não aconteceu nada de ruim ontem, nada de ruim durante a noite, tava tudo certo, e acordei assim, ela disse, deve ser porque, né, você teve que levantar mais cedo por falta do sono e tal. Enfim, às vezes até um pouco preocupada, né, com o desempenho aqui nessa live. E, gente, falando na live, o tema que eu escolhi hoje também não foi por acaso, tá? A questão do medo é algo que toma conta da vida de todo mundo. Até nos processos, algumas alunas, quando tem essa pergunta lá, elas dizem assim, mas eu não tenho medo de nada, né? Pra mim tá tudo certo, eu enfrento tudo que aparece e tal. Mas, no fundo, existem medos ocultos que a pessoa não identifica. Porque, às vezes, quando essa pergunta vem pra gente, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de bicho, né? Eu tenho medo de altura, tem esses medos pontuais. Mas existem outros tipos de medo. E, inclusive, vou falar, né, de um dos meus, que tem a ver com o fato de eu estar aqui exposta, né? Então eu tenho um certo medo de exposição. Eu sempre fui um pouquinho mais na minha, mais quieta, nunca quis chamar muita atenção, embora tenha participado de concursos de beleza na minha adolescência, na minha juventude ali e tal, mas eu nunca quis assim ser o centro das atenções, sempre fiquei mais na minha. E o fato de gravar vídeos, de vir fazer uma live, sempre aquela questão, né? O que os outros vão pensar, né? E se eu falar uma coisa que não deveria? E se de repente não gostarem do que eu estiver falando? Enfim, medo do julgamento dos outros. E por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam, não é? Por que é desse jeito? Por que a gente não se preocupa simplesmente em dar o nosso melhor, em fazer aquilo que a gente sabe fazer muito bem feito, da melhor maneira que a gente puder entregar? Se o dia não for muito bom, tudo bem, somos todos seres humanos, somos capazes de compreender algumas falhas que o outro tenha, mas na hora a gente fica com aquele aperto, né? Será que a minha roupa tá legal? A minha maquiagem, né? Eu tô aqui de óculos, mas eu queria estar sem óculos, né? Mas eu preciso do óculos por enquanto. Então, é uma série de coisas que a gente fica preocupada sem essa necessidade. E às vezes deixa de entregar
alguma coisa importante, de agregar valor na vida de alguém, por esses medos, né? Esses medos bobos que a gente possa aí estar carregando ao longo da nossa vida. Então, antes de mais nada, quero falar para vocês o que é o medo, né? Eu trouxe uma resposta bem básica que eu encontrei num artigo para a gente começar a refletir um pouco sobre isso. Então, o medo, ele é uma resposta básica automática a um objeto, situação ou circunstância específica que envolve um reconhecimento, percepção, né? Uma percepção que a gente tenha de algum perigo real ou potencial. A diferença, gente, é que a grande sacada é que muitas pessoas vivem com medo, deixam de fazer certas coisas por um medo potencial, não por um perigo real. Entendem? Então a gente deixa de fazer coisas por um medo de uma coisa que talvez nem venha a acontecer. Obrigada, Sandra. Boa tarde, seja bem-vinda, querida. Então, é nisso, né? Quantas vezes que a gente fica, ai, mas se eu for lá ia acontecer tal coisa. Quem garante que tal coisa vai acontecer? É só uma projeção, é uma coisa que você tem na tua cabeça, né? Ah, eu não vou lá porque se eu encontrar determinada pessoa eu não vou me sentir legal porque aconteceu algum desafeto aí no passado. E aí você deixa de viver uma experiência, deixa de talvez até contornar uma situação, aprender a lidar com algumas frustrações que tem por medo de uma coisa que talvez nem venha acontecer, às vezes a pessoa nem aparece lá. Só um exemplo, né? Trazendo aqui para vocês, tá? Então, perigo real no dia a dia são poucos que a gente enfrenta se a gente for observar mais de perto. Então, muita coisa está realmente na nossa mente, né? Então, muitos quadros de ansiedade no emagrecimento, as pessoas que querem emagrecer, né, na verdade estão com sobrepeso, falam muito dessa questão da ansiedade. Nossa, eu estou acima do peso, não consigo parar de comer porque eu me sinto ansiosa. Na verdade, a ansiedade, eu sempre falo que é uma expressão de alguma coisa que está lá no fundo. É algo que está por trás da ansiedade que causa essa ansiedade, que é essa expressão, às vezes um coração acelerado, uma preocupação a mais, né? Então, às vezes tem um fundo que causa toda essa ansiedade, tá? E essa questão dos quadros de ansiedade, muitas vezes são desencadeados por um medo inicial, um medo que a pessoa tenha. E aí ela começa com esses quadros de ansiedade, medo que alguma coisa possa acontecer, tá? O medo, ele está no cerne de todos os casos de ansiedade, tá? Ele está lá, latente, que a pessoa não identifica. Por isso que eu falei para vocês, existe algo no fundo da ansiedade. Que medo é esse que você tem? Ou o que está acontecendo na tua vida para que você se sinta ansiosa? Tá? Então é essa a grande pergunta que tem que ser feita para resolver determinadas situações. Medicação é importante sim, ela ajuda nos casos graves, nos casos crônicos e críticos, porém existem formas alternativas de lidar com a ansiedade que pode evitar que a pessoa tome medicação ou que com o tempo ela possa passar pelo desmame dessa medicação, que não precise mais tomar essa medicação se ela começar a se conhecer, se ela começar a olhar para dentro de si e resolver essas situações que estão ali por trás de todo esse quadro de ansiedade que vem acontecendo na vida dela. Então, assim, o medo, ele é um estado psicológico subjacente da ansiedade. Por exemplo, a pessoa, ela está convidada para uma reunião e ela, de repente, precisa fazer uma apresentação nessa reunião. Então, dentro dela pode ter um medo de passar por algum constrangimento nessa reunião. Nossa, se alguém me fizer uma pergunta que eu não saiba responder, se alguém ficar olhando para mim de um jeito meio estranho e talvez eu pensar que eu não esteja agradando. E se, né? Por trás dessa questão do medo, da ansiedade, aí tá sempre o e se. É sempre no futuro, tá? A ansiedade, quem sofre de ansiedade é sempre por um medo de alguma coisa que possa acontecer no futuro. Não necessariamente que vai acontecer, como eu já falei para vocês. Agora, gente, da onde que vem o medo? Vocês já pararam para pensar da onde que vem o medo? Vocês já perceberam que as crianças, quando elas são pequenininhas, elas são muito corajosas?
Elas fazem cada coisa que o pai ou a mãe, quando vê a situação, fica de cabelo em pé, sai correndo. Como é que essa criança faz isso, né? Trepa no sofá, no guarda-roupa, pula aqui, vai ali e faz cada coisa assim que os pais realmente não entendem. E daí já começam, né? Ali é que começa essa questão do medo. Os pais já começam a instigar o medo, claro, por preocupação, por proteção, né? Porque imagina se a criança cai, se ela se machuca, se ela acaba morrendo, né? Gente, tem muitos perigos, tem muitas crianças que acabam morrendo por questões dentro de casa que acontecem, por perigos que tenham ali, que para um adulto é tranquilo lidar com aquilo, mas para a criança é um perigo latente. Então, por precaução, né, por cuidado, os pais fazem o que precisa ser feito. Filho, toma cuidado, se você fizer isso, pode acontecer aquilo, né? Ou deu uma ralada aqui, olha só o que aconteceu contigo. Tá vendo? Eu te avisei, eu te disse, olha o que aconteceu. Então a criança ela vai começando a aprender, primeiro pela fala, depois pelos pequenos traumas que ela vai sofrendo. Então ela vai começando a ficar com medo, ela vai ficando mais cautelosa em relação a alguns comportamentos que ela tem. E conforme as pessoas vão falando mais sobre isso, cada vez ela vai se afastando mais de determinadas situações. E às vezes chega lá na fase da adolescência, da juventude, da fase adulta, ela carrega tantos medos dentro de si que ela nem reconhece mais, ela simplesmente evita de fazer muitas coisas na vida dela por medo. Né? Por medo do constrangimento, por medo de sofrer algum acidente, por medo de morrer, por medo de não sei o quê, e deixa de viver experiências extraordinárias na vida dela. Deixa de realmente fazer talvez o que ela veio fazer aqui. Então pensem, se eu nunca tivesse gravado um vídeo até hoje, né? Por mais receios que eu carregue, por mais medos que eu carregue, enquanto eu preparava o material para vocês, muitas coisas foram chegando para mim. E eu fui já trabalhando, né? Na minha mente já trabalho muitas coisas há muito tempo, mas a gente sempre, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente sempre precisa estar se lapidando. Então eu fui observando que... Anali, falando comigo, né? Anali, se você não fizer nada, se você não gravar vídeos, as pessoas não vão conhecer os medos delas, não vão conhecer os sabotadores dela. Eu trabalho muito com sabotador de emagrecimento no processo, né? Não vão saber do Conexão Magra, não vão saber dos resultados das pessoas. Tudo que você tem feito até hoje, se não tivesse feito, quantas vidas talvez não teriam sido transformadas por um medo que você carrega, o medo do julgamento dos outros? Vocês percebem que não faz muito sentido nada disso? Que é importante a gente ter um mínimo de coragem para fazer determinadas coisas e enfrentar esses receios que a gente passa ao longo da nossa vida? Então, assim, eu tenho certeza que eu tenho muitos outros medos que eu ainda não identifiquei. Mas é um exercício continuado. A gente precisa aprender a se conhecer, a olhar para dentro de si, a passar por determinadas experiências para ter esse autoconhecimento, né? Então, o medo, ele normalmente, ele traz duas situações. Ou a gente reage ou a gente trava, não é mesmo? Então, é importante a gente lembrar de alguns casos, provavelmente vocês já ouviram situações assim, de pessoas que foram assaltadas, que antes de sofrerem um assalto, diziam assim: não, eu nunca vou reagir, né? Eu até tenho uma arma aqui e tal, mas eu nunca vou reagir. Eu sei, né, se a pessoa vier aqui, eu vou entregar tudo que eu tenho, leva meu carro, leva meu dinheiro, leva minha carteira, meu celular, leva tudo, eu não vou fazer nada, não vou correr risco de morrer por bens materiais. No entanto, às vezes quando são expostas a uma situação dessa, a pessoa ela nem pensa, ela tem uma reação espontânea. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa loja em Blumenau e a nossa gerente, ela todo dia, né, eu trabalhei lá no shopping Neumarkt e tinha a agência da Caixa Econômica na frente. E ela todo dia ia na agência, né, fazer o depósito e tal. E tinha esse discurso, né, de que nunca tal. E ela sofreu um assalto. E ela disse que quando o assaltante pegou a bolsa que ela carregava, né, ela
puxou essa bolsa e ficou segurando e depois saiu correndo atrás dele. E aí ela veio contando pra nós, minha nossa, o que foi que eu fiz? Sabe, eu podia ter levado um tiro, eu podia, sei lá, ele podia ter me empurrado, podia ter me machucado, sei lá, tudo que podia ter acontecido, né? E ela simplesmente, ela teve uma reação que ela não teve controle, né? O racional dela na hora ali fugiu, ela simplesmente reagiu ao que o assaltante estaria fazendo. Eu até tinha colocado uma coisa, tirei, mas eu vou compartilhar isso com vocês porque é uma experiência que eu tive na minha vida. Eu devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. Meus pais, né, tinham uma padaria, como várias pessoas que estão aqui sabem, e a gente tinha amizades ali e tal, e nós tínhamos um cliente que era muito amigo, começou a conversar muito com meu pai, né, com a minha mãe, ele era bem engraçado, bem legal, ele nunca frequentou a nossa casa e tal, mas era uma pessoa que estava bem próxima. E aí teve um momento que o meu pai precisou ser internado, né, por uns problemas de saúde que ele teve, ele precisou ser internado, esse homem até deu uma mão naquele momento e tal, e eu não sei se foi na primeira noite ou na segunda noite que o meu pai estava internado, que aconteceu essa situação. A gente dormia no lado da panificadora, era um casarão antigo, né? As pessoas que já me conhecem há mais tempo conheceram, né, a panificadora naquela época. A gente morava no lado, assim, no mesmo casarão. E tinha um vidro quebrado, uma lasquinha do vidro quebrado, né? O relaxamento a gente foi deixando, não arrumamos aquilo lá e tal. E esse homem, eu dormia com os meus irmãos naquela época. Esse homem, ele colocou a mão ali e conseguiu abrir o vidro, e ele entrou, e ele chegou perto de mim, na minha cama, bem perto assim, quase me beijou na boca, e eu abri os olhos, acordei, porque era de madrugada, acordei assustada. Eu lembro que eu dormia com um relógio na época, né, um relógio Champion, né, pulseira daquelas de plástico, assim, eu adorava aquele relógio. Dormia com o meu relógio, e eu tive uma reação na hora, né, eu poderia ter gritado, poderia, sei lá, dado um tapa nele, feito qualquer coisa, mas olha qual foi a minha reação. Eu consegui ter uma reação meio que racional, parece que até planejada, foi bem interessante quando eu olho para esse fato da minha vida. Eu peguei, olhei pro meu relógio, inventei uma história para ele, eu disse, olha, falando baixinho ainda, porque os meus irmãos dormiam comigo, eu disse, olha, a minha mãe, ela tá dormindo, mas ela vem de hora em hora, cada 2 horas, fazer uma ronda aqui, ver se tá tudo bem, né? Ainda mais que ela tá sozinha, ela sempre vem ver a gente, então eu acho bom você ir embora, porque daqui a pouco, ó, eu tô olhando no relógio, tá dando a hora dela vir aqui. E aí eu não sei como eu convenci o cidadão a se retirar, mas, né, claro, talvez ele não fosse fazer nada além, né, mas independente, né, se só passasse a mão, se tivesse me dado um beijo, imagina o trauma que talvez poderia ter me causado naquele momento. Então foi uma reação, me deu medo num primeiro momento, lógico, né, eu conhecia ele, tudo bem, mas não sei o que passou na cabeça dele de fazer isso. Até depois ele foi demitido, a gente fez uma denúncia lá para a chefe dele e tal, e foi uma coisa muito constrangedora, né, contei para minha mãe, claro, e tudo, mas foi assim uma situação bem delicada que eu passei. Então foi uma reação, né, que eu tive espontânea, na hora eu consegui raciocinar, apesar de estar dormindo, mas, né, muitas pessoas às vezes travam, né, eu poderia simplesmente ter travado, ter me assustado, sei lá, tudo que ele podia ter feito, e não ter reagido, não ter feito nada, mas eu tive essa reação. Então o medo causa essas duas situações quando a gente está exposta a alguma condição que nos cause medo, tá? Então eu vou falar para vocês um pouco então sobre alguns medos que as pessoas que querem emagrecer passam, tá? Elas passam por algum momento em relação a isso. Não todos os medos, algumas carregam uns, outras outros, algumas podem carregar muito mais medos. Depende da criação que ela teve, depende dos traumas que ela passou na vida dela. Então é uma série de questões. Essa do medo do que os outros vão pensar é um medo, nossa, que acomete muitas pessoas, tá? Lógico que não é 100% da população, porque tem muitas pessoas que já trabalharam isso dentro de si. Mas esse medo do que os outros vão pensar é um medo muito comum.
a gente deixa realmente de fazer muita coisa preocupada com o que os outros vão dizer, vão achar do que a gente está fazendo, deixando de fazer, e deixa de fazer coisas lindas muitas vezes, né? Coisas maravilhosas aí que possam estar contribuindo com o mundo ou com o nosso próprio crescimento pessoal, tá? Um outro medo de não atender às expectativas criadas pela mídia, o corpo dos sonhos. Gente, essa coisa é terrível para muitas mulheres, né? Porque olha lá na televisão, nas redes sociais, aquelas mulheres com aqueles corpos maravilhosos, todos torneados, sem barriguinha, sem gordurinha nenhuma, tudo nos trinques, né? Trabalhado lá na academia, perfeitas, maravilhosas. E aí olham para si diante do espelho e mesmo que não estejam com, sei lá, 10 quilos acima do peso, se olham na frente do espelho e se sentem mal, se sentem envergonhadas de si mesmas, se sentem horríveis, né? Por quê? Porque tem uma expectativa criada dentro da mente. Não, para eu ser considerada uma mulher bonita, que os outros olhem para mim, que, né, se interessem por mim, sei lá, que me admirem, eu tenho que estar que nem a fulana. Porque senão, imagina, olha só, que horror que eu estou, né? Olha quanta celulite, olha quanto não sei o que, entende? E às vezes a gente esquece que tem Photoshop ali, ou quantas horas a pessoa malha por semana, ou tudo que a pessoa cuida na alimentação, que restringe para poder estar com aquele corpo, porque para ela o culto ao corpo é a coisa mais importante, lógico que não é para todo mundo que é isso que é o mais importante. Ela realmente se ama e quer se cuidar e gosta de estar assim e não sofre para se manter assim. Mas tem muitas pessoas que sim, né? Que fazem de tudo para realmente estarem acima da média, digamos assim, né? Mas as outras pessoas que não estão olham para isso e ficam realmente se sentindo mal, tá? Então, o que precisa acontecer? Um trabalho de autoaceitação, né? Um trabalho de autoconhecimento para que a pessoa possa sair desse sofrimento, porque ela tem medo de ir para a praia, de colocar um biquíni, tá? Ela tem medo de se expor, né? Tirando fotos que apareça um detalhe que ela não queira. Então ela carrega muitos medos por conta dessa situação de falta de aceitação, assim, por uma expectativa criada pelas mídias sociais. Tá? Então isso é um medo que a pessoa realmente carrega, de não atender a essas expectativas. Outra questão, muitas mulheres nos nossos programas de emagrecimento se queixam de bullying que sofreram na infância, na adolescência, na fase adulta. Então, nossa, elas me contam cada coisa que eu fico, às vezes, duvidando, sério, gente, às vezes eu duvido como é que um outro ser humano adulto, colega de trabalho, por exemplo, pode chegar para sua colega, às vezes até um homem, né? Chega para sua colega e diz, qual sua baleia? Entende? Da onde? Por que isso? De graça, assim, sem, né? Sem ter tido uma discussão, sem nada, simplesmente chamar a pessoa de gorda, de baleia, de qualquer nome, assim, pejorativo. Eu já ouvi cada coisa que eu realmente fico constrangida pela pessoa, porque não tem lógica. A maldade, né, de um outro ser humano de fazer isso, de graça chegar e ofender uma outra pessoa, tá? Sem entender as dores que essa pessoa carrega, o sofrimento que ela já passou na vida, as dificuldades que ela enfrenta porque ela quer emagrecer e ela não consegue. Então, pra quê? Né? Pra quê? O que a pessoa ganha com isso, em estar ofendendo a outra? Então, muitas piadas, né, que fazem com a pessoa quando ela está com sobrepeso, ridicularização, às vezes não são coisas que aconteceram aqui, como eu falei antes, às vezes é uma coisa que aconteceu lá no passado, lá na infância, a pessoa nem lembra, mas ela carrega essa marca, ela carrega esse medo, né, ela deixa de vestir determinadas roupas, porque às vezes no passado ela usou uma determinada roupa e alguém ridicularizou ela por conta daquilo, então ela não se sente mais à vontade de usar aquele tipo de roupa, embora, né, hoje já esteja talvez até com outro corpo, já poderia estar mais à vontade, mas ela conecta aquilo e não faz mais, tá?
Então, tudo isso está associado aos medos, né, que as pessoas com sobrepeso carregam, que têm dificuldade de emagrecer. Uma outra questão muito sutil, que muitas pessoas não param para analisar, e eu vou pedir para quem aqui está participando e está de repente acima do peso ou já esteve acima do peso, que procure lembrar agora o que o seu pai e a sua mãe diziam para você quando você era criança. O que eles diziam para você? Os nãos e os sims também carregam medos, tá? Por exemplo, a mãe que de repente chega assim, agora chega, você não vai comer mais, você não vai comer mais, você já está gordinha demais. Ou então, filha, come mais um pouco, você tá muito magrinha, você vai ficar feia, come mais um pouco, você tem que engordar um pouquinho, não dá para ficar desse jeito. E aí cria na cabeça da pessoa que cresceu e acabou ganhando peso, porque às vezes teve que tomar Sadol, teve que tomar algum... Eu tomei Sadol, gente, quando era pequena, né? Muita gente tomou também, eu sei disso, biotônico Fontoura, né? Porque as mães ficavam dizendo, porque é muito magrinha, tá muito fraquinha, tem que tomar essas vitaminas aqui pra engordar um pouquinho. E aí o que acontece na cabeça dessa pessoa que cresce depois e tenta emagrecer? Ela emagrece um pouco, 5, 10 quilos, dependendo do peso que ela tem ali, e ela começa a se olhar no espelho e parece que tá aquela voz interna lá. Você tá ficando feia, você tá ficando magrinha, você tá ficando feia. É aquela voz da mãe, do pai, da tia, não sei, as pessoas que ficavam falando esse tipo de coisa pra ela. E aí ela começa a se sabotar. Ela começa a comer tudo de novo. Ela tem medo de emagrecer e ficar feia. Ela tem medo de emagrecer e ficar com cara de doente. Faz sentido isso pra vocês? Vocês podem comentar, tá? Podem fazer perguntas. Oi, Mari. Tá certo? Faz sentido isso, gente? Já tive algumas pessoas que passaram no meu processo que voltaram a ganhar peso por conta de um sabotador como esse. Tá? De se olhar, de as pessoas começarem a dizer para ela, repetir coisas que ela já ouvia no passado, né? Escuta, chega de emagrecer aí, né? Você já tá ficando com cara de doente. E a pessoa, aos pouquinhos, começa a comer tudo de novo e tal, porque meio que acionou um gatilho mental. Então, no nosso processo, a gente trabalha vários detalhes quando a pessoa traz, né, no grupo lá, à tona esses sabotadores, a gente trabalha para a pessoa realmente se libertar disso tudo e perceber que não, tem outras soluções. Tá, eu posso ficar um pouco flácida, eu posso, de repente, meu rosto dar uma caidinha aqui e tal, mas, gente, depois que a pessoa emagrece, tem um monte de procedimento estético, procedimento de cirurgia, que a pessoa pode fazer. Ah, é caro? É caro, Anali? Nossa, é muito caro. É caro sim, é caro, mas você pode, se você quiser, mesmo se isso for importante para você, você vai lá, faz um financiamento, dá um jeito, resolve essa situação se isso é uma coisa que te incomoda. Mas agora não vai ficar com sobrepeso, correndo risco de ter doenças, né, de ter problemas de saúde, com a tua autoestima lá embaixo, porque você acha que vai ficar feia. Para tudo tem solução. Essa é a minha frase da primeira sessão lá do Conexão Magra, né? Para tudo nessa vida tem solução. Ok? Muito bem. Deixa eu ver se tem algum comentário. Não? Beleza. Vamos lá. Esse medo do quando eu emagreço eu fico feia, gente, muitas vezes é uma crença que a gente carrega e é um medo inconsciente, tá? Ele não tá no consciente da gente, não pensa conscientemente, né? Ah, eu vou emagrecer, eu vou ficar feia. Se alguém diz pra nós, até sim, mas é um medo inconsciente. Normalmente foi colocado lá na nossa infância, tá? Coisas assim bem sutis, falas sutis para nos ajudar, lógico, não era nada para prejudicar. Papai e mamãe não querem o nosso mal, que a gente sofra e tal. Então tudo que eles nos diziam era realmente para nos proteger, né, de uns desconfortos lá na frente, tá? Problemas de saúde, enfim, várias coisas. Mas diziam coisas que a gente era uma esponja, a gente só absorvia aquilo, não tinha o crivo crítico, né? Que começa a acontecer depois dos 7, que a gente começa a ter um pouquinho de noção. Então a gente absorvia aquilo e entendia como verdade. Isso são crenças, né? Que a gente carrega na nossa vida. Medo de críticas, né? Quem nunca, né? Se eu como saudável, eu sou criticada.
Se eu como errado, como fast food, não sei o que, eu sou criticada. Alguém sempre tá pegando no meu pé. Mas se eu volto a comer saudável, dizer para as pessoas que estão à minha volta que eu estou querendo emagrecer, que eu quero melhorar a minha qualidade de vida, a minha saúde, tem pessoas que vão criticar ou vão dizer, né, me sabotar, vão dizer, por favor, né, come só hoje, vá, segunda-feira você volta pro teu foco, você volta a comer tuas gororobas aí e tal, e aí fica com essa questão, né, de sabotar a pessoa. Então, ou critica ou fica instigando para a pessoa realmente estar se sabotando. Medo do abandono, medo da rejeição. Tem muitas pessoas que, por terem sofrido um abandono no passado, seja de pai e mãe, seja de um namorado, seja de alguém com quem ela foi casada, enfim, né, que ela foi abandonada, por carregar esse medo dentro de si, ela tem momentos na vida dela que ela quer emagrecer, ela quer se sentir bem consigo mesma. Mas aí, internamente, lá no fundo, ela tem medo de conhecer alguém, de se apaixonar de novo e ser abandonada novamente. Então é um medo que ela carrega da rejeição, um medo oculto, que ela não tem clareza. Tem um lado dela que quer sim emagrecer, que quer ser amada, porque todos nós temos esse desejo interno de sermos amados e aceitos. No entanto, lá no fundo, ela carrega esse medo do abandono, de que aconteça algo que aconteceu lá atrás novamente, tá? Então, por isso algumas pessoas têm essa dificuldade de emagrecer, esse medo da rejeição. Medo de sofrer abusos, né? Abusos sexuais, estou falando aqui, tá? Quem já participou dos meus workshops, eu já falei muito disso, já falei em vídeo também aqui, que eu já compartilhei com algumas pessoas. Às vezes a pessoa ela foi abusada lá na infância dela, na adolescência, e ela tem medo de que algo assim aconteça novamente. E aí, de uma forma também inconsciente, muitas vezes, ela come porque isso dá prazer, obviamente, e de certa forma mantém ela afastada de uma possível situação de abuso, né? Ela de repente percebe assim, como eu estou acima do peso, ninguém vai se interessar por mim e eu estou livre de qualquer tipo de abuso sexual aqui, tá? Então, às vezes a pessoa ela quer emagrecer, mas ela tem esse medo do abuso, então ela volta a comer tudo novamente para que ela mantenha qualquer abusador aí distante, certo? Então esse é um dos motivos que leva a pessoa a voltar a engordar novamente, quando ela está em um processo de emagrecimento. Medo de se expor, eu já falei para vocês, né? Medo de ter sucesso, tá? E eu vou falar um pouquinho mais brevemente sobre isso, né? Até para quem tá chegando agora também pegar. Então, muitas vezes que eu protelei essa questão de fazer uma live, de repente gravar vídeos, é esse medo às vezes de ter sucesso, sabe? Porque você tem que sustentar esse sucesso, né? Você tem que realmente dar conta do recado, de se sentir bem quando as pessoas te reconhecem, vêm falar contigo com olhar. E eu, sinceramente, às vezes eu me sinto meio envergonhada, né? Às vezes a nossa cidade é pequena, então às vezes eu saio, tem pessoas que eu não conheço, mas me conhecem, então às vezes elas ficam me olhando e daí eu fico pensando, será que me conhece de lá? Né? Às vezes eu fico constrangida de olhar para uma pessoa, de cumprimentar uma pessoa que às vezes está com sobrepeso, porque ela pode pensar que eu vou ficar julgando ela de alguma forma, e jamais, né? Porque no nosso processo não tem julgamento, né? Processos de coaching, primeiro princípio básico é sem julgamento, porque a gente reconhece as situações que a pessoa está passando, os problemas que ela enfrenta. Lógico, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe das situações que ela enfrenta, que ela precisa superar, e de forma alguma tem nenhum tipo de julgamento, né? Mas às vezes eu me sinto meio constrangida porque a pessoa às vezes me conhece e pode pensar que eu estou julgando, e de forma alguma, né? Então, o sucesso requer que você tenha continuidade nas coisas que você faça, e como eu falei para vocês, medo de me expor, não gostar de gravar vídeos, tudo isso acabava me impedindo. Por isso que nesse ano eu me comprometi, né, a realmente gravar um vídeo
numa live toda terça-feira trazendo um tema diferente para a gente estar debatendo aqui, certo? A Cris entrou, parabéns, né, Cris, pelo teu trabalho. A Cris fez a minha maquiagem, hoje meu cabelo, tá, gente? Para eu entrar aqui me sentir bem à vontade, aceita por vocês, para trabalhar os medos internos que eu tenho aqui. Então, eu disse para ela, preciso de mais segurança, então cuida de mim. E ela fez o melhor, né? Me senti super bem. Muito obrigada, Cris. Muito bem, gente. Que mais? Que mais que eu tenho de medo para falar para vocês aqui? Medo de dizer não, gente. Medo de dizer não. Por que que as pessoas têm medo de dizer não? De novo, elas têm medo do abandono, têm medo de ser rejeitadas. E às vezes a pessoa fica dizendo vários sims que ela não tem vontade, que o coração dela não diz a mesma coisa. Então, quantas pessoas, até eu percebi, a gente fez a primeira sessão do ano, né, do Conexão Magra na semana passada, e eu percebi em algumas pessoas, assim, depois de um vídeo que eu apresento lá, que elas começaram a identificar, nossa, quantas vezes eu tenho dito sim para as coisas que eu não quero, para as coisas que eu não tenho vontade de fazer. E dava para perceber na expressão, nos olhares delas, ficaram muito reflexivas, né, várias delas, de quanta coisa que está carregando dentro desse coração, né, tanta dor, tanto sofrimento, porque tem medo de dizer não, tem medo de ser rejeitada, medo de não ser mais amada, medo de não ser aceita, e aí acaba fazendo tudo isso. E o perigo de não dizer não, de fazer coisas que você não quer no fundo, é de você buscar a fuga na comida, de você buscar o prazer na comida e engordar e prejudicar a tua saúde. Então, esse medo de dizer não é um sabotador do emagrecimento também, ok? Medo de não se reconhecer mais. A pessoa emagrece muitos e muitos quilos e ela estava muito tempo acima do peso, e daqui a pouco ela começa a se olhar no espelho e não se reconhece, né? Até teve, a Thaís não deve estar aqui, mas com certeza vai assistir. A Thaís é nosso anjo lá da primeira turma do Conexão Magra desse ano, emagreceu mais de 30 quilos em 2021, então assim, tem muitas dicas, muitas coisas para compartilhar com o nosso grupo lá. E ela disse em um determinado encontro exatamente isso, quando a gente apresentou a sessão dos sabotadores do emagrecimento. Ela disse assim, gente, ela já tinha emagrecido acho que quase uns 20 quilos naquele momento, já tinha assim. E ela disse assim, eu tenho dia que eu olho no espelho e eu não tô me reconhecendo, parece que não sou eu, parece que é outra pessoa que tá ali. Então, isso faz também com que muitas pessoas acabem ganhando peso novamente, elas comem tudo de forma inconsciente, tá? E elas fazem isso porque elas sentem falta daquela imagem que elas estavam habituadas a se olhar, de repente, sei lá, 5, 10, 20 anos, sempre daquele jeito. E aí ela se olha mais magra e não se reconhece. Tem um conflito de identidade ali. E aí eu sempre falo no grupo, calma, gente, calma, não entram nessa. É importante identificar se você tem esse sabotador, se você se sabotou diante disso no passado. Olhe para isso agora com calma e diga para si mesma, eu vou ter paciência comigo. Eu vou continuar a fazer o que eu estou fazendo até alcançar o meu objetivo, que é chegar em tantos quilos. E depois, com o passar do tempo, eu vou me aceitar melhor, eu vou me identificar, eu vou me acostumar com a minha nova imagem. É preciso dar tempo ao tempo para você e para as pessoas que também te conhecem, porque as pessoas que convivem com você também vão estranhar. E elas vão verbalizar isso de uma forma ou de outra. Verbalizar falando ou verbalizar com os olhos, né? Tem isso também, né? De te olhar assim, aquelas pessoas que não te veem com certa frequência, de repente te encontram em algum lugar, te olham assim de cima embaixo, e aí começam a conversa ou simplesmente cumprimentam se não tem muita intimidade. Mas você pode se sentir um pouco constrangida diante disso, né? Se você estiver num processo de emagrecimento. Então tome cuidado, tá? Porque as pessoas também precisam de um tempo para se acostumar com essa nova imagem de você. Então lembre-se, você estava acima do peso quanto tempo? E agora quanto tempo talvez vai levar para as pessoas se acostumarem? Tá? Isso é uma experiência própria que eu já tive com algumas pessoas que
independente de já terem passado pelo processo comigo, de terem feito talvez uma cirurgia bariátrica, né? E eu ver poucas vezes, e nessas poucas vezes que eu ver, eu olhar assim, nossa, mas a pessoa fica diferente, ela muda, mas isso não significa que ela não está bonita, que ela não está bem, não é nada disso, é só um costume que a pessoa precisa ter diante de uma nova imagem, né? Porque imagina, a pessoa emagreceu 20, 30 quilos, é muita diferença, gente, é muita diferença. Então, se você estiver num processo de emagrecimento como esse, não deixe a comida rolar solta de novo por algum desconforto que você sentiu aí com o olhar, com um comentário, ou com a sua própria imagem diante do espelho que você olhou assim e se estranhou, tá? Dê tempo ao tempo, né? Lembre nesse momento assim, tá, tudo bem, talvez eu não esteja me sentindo tão bonita quanto eu imaginei que eu ia estar, mas eu vou ficar, porque para tudo tem jeito, eu vou resolver essa situação, eu vou resolver essa carne que tá aqui, né, penduradinha, vou resolver esses problemas todos quando eu chegar no meu peso, tá tudo bem, calma, Anali, calma, diga para si mesmo, chame o seu nome, né, tenha paciência consigo, não se abandone, tá, porque esses são medos inconscientes que a pessoa tem e quando ela percebe, ela já está comendo, então fique muito atenta a isso. Ok, gente, esse medo aqui, nossa, já tive 2 situações no processo nessa turma. Medo de não conseguir emagrecer. Então a pessoa ela já quer desistir antes de começar o negócio, né? Então, nossa, no processo são 10 sessões, a pessoa vai passar por muita coisa, vai se conhecer, vai olhar para dentro de si, vai testar, vai errar coisas, vai ter que começar de novo determinadas ações que ela se comprometeu. Então é um vai e vem, é um processo de aprendizado, né? Então esse medo de não conseguir emagrecer é realmente uma crença que a pessoa tem, principalmente porque ela tentou muitas vezes. Ela tentou várias e várias vezes e não conseguiu. E aí ela acha que, vem para Conexão Magra, eu vou trabalhar minha mente, numa sessão, 2 sessões eu vou resolver o meu problema e pronto. Não. Tem muito sabotador aí. Gente, são 23 sabotadores do emagrecimento. Eu tô falando de vários deles aqui no meio do contexto, tá? Mas são 23 sabotadores do emagrecimento. Então a pessoa ela realmente precisa ter um tempo, ela precisa se conhecer, ela precisa responder todas essas perguntas que tem lá nas ferramentas, para que ela realmente identifique, né? Quais são as potencialidades que ela tem. Porque muitas vezes a pessoa ela fica focando nos defeitos, nas questões limitantes que ela tem, naqueles momentos em que ela lembra que ela fez isso, fez aquilo e ela fracassou. Ela lembra dos fracassos, mas ela não lembra das potencialidades que ela tem, tá? Então isso que acaba às vezes impedindo, essa crença que a pessoa tem. Agora, se ela dá tempo ao tempo, realmente as coisas vão acontecendo numa boa, tá? Até eu vou trazer de novo o exemplo da Marli, para quem talvez não assistiu principalmente. A gente gravou um depoimento dela, Marli Bertelli de Amorim, né? Até tem um videozinho dela aí no meu Instagram, no Facebook, se vocês rolarem um pouquinho para baixo aí no meu feed, vocês vão ver, tá? Ela disse no final da primeira sessão, Anali, eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir emagrecer. Eu já tentei muitas vezes e eu não consegui. E aí eu disse pra ela, vem mais uma sessão, a gente vai ajustar as dificuldades que você teve aqui, a gente conversou um pouco sobre elas, né? E vamos ajustar isso daí e vamos lá. Gente, na 7ª sessão, ela ultrapassou a meta dela. Ela chegou e disse assim pra mim, Anali, eu não sei mais o que fazer para parar de emagrecer. Então vejam que diferença, né? 7ª sessão, nós tínhamos trabalhado apenas 6 sessões, 1 mês e meio, para ver a diferença que causa na cabeça da pessoa quando ela se permite, né, duvidar das crenças que ela carrega, tá? E é importante eu falar para vocês também que o fracasso, ele pode acontecer sim, né? Muitos medos que a gente tem, que eu falei no início ali, que a gente projeta, de coisas que nunca vão acontecer, pode acontecer. O fracasso acontece sim, tá? Porém, não são todas as vezes, são mínimas vezes, ok? O medo que você tem, eu quero que você saiba agora, que você preste muita atenção. O medo que você sente hoje de qualquer coisa, seja lá o que for, é uma escolha. O fracasso pode acontecer, mas o medo é uma escolha. Então, o que eu quero dizer com isso?
que a gente precisa aprender a enfrentar os nossos medos. A gente precisa ter coragem, como eu estou tendo de estar aqui falando com vocês. Eu já estou fazendo meu auto-julgamento, vendo que eu poderia estar falando de um jeito diferente, talvez trazido outros exemplos. Eu já estou fazendo um monte de julgamento meu aqui, tá? Mas eu dei o primeiro passo, tomei coragem de vir aqui trazer o conhecimento que eu tenho, trazer informações que eu tenho, que são verdadeiras, que são coisas que talvez quem já passou pelo processo já ouviu coisas aqui, já trabalhou internamente, já está tudo resolvido. Mas tem pessoas que talvez é a primeira vez que teve um insight, mesmo quem fez o processo, que teve um estalo agora com alguma coisa que eu disse e que isso pode estar fazendo a diferença na vida dela. Tá? Então é isso, gente. É essa questão de entender que o fracasso ele é uma possibilidade, sim, mas faz parte da vida a gente errar. Se a gente não errar, se a gente não cometer falhas, a gente nunca vai evoluir, a gente nunca vai crescer, a gente sempre vai estar na mesma. Vocês percebem? Então, diante da live que eu estou fazendo hoje, eu já vou apontar o que eu vi aqui que eu podia talvez ter falado diferente e tal, porque na próxima, provavelmente eu vou ter melhorado um pouco mais. Até eu estava vendo, uma das minhas alunas me falou, né, no WhatsApp, depois da nossa sessão, ela me fez um elogio, dizendo, nossa, Maria, eu te acompanho já desde o começo, e como foi bacana assistir de novo um workshop teu, vendo como você já está falando diferente, como está, obrigada minha Nutricarina, está muito bom, dando elogio aqui, muito bom, obrigada. Então, assim, ela me elogiando e falando, daí eu concordei com ela, né, bem modesta. Eu disse assim, olha, é verdade, por coincidência, eu tava vendo uns vídeos meus lá, já faz 3 anos que eu tô trabalhando nessa área, né, um dos primeiros vídeos que eu gravei, assim, nossa, como mudou, né, e eu fico sempre me cobrando mais, não, porque eu fico... Por que a gente faz isso, gente? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente fica se comparando com pessoas que estão aí, sei lá, 5 anos na nossa frente, com vários outros estudos na nossa frente, e a gente quer estar no mesmo nível que elas, sendo que às vezes a gente começou em algumas coisas agora, né? Então a gente tem que ter paciência conosco mesmo, parar com esse medo do julgamento dos outros, tá? Parar com isso, porque faz parte da vida a gente errar, porque é ali onde a gente percebe que a gente tem falha, que a gente pode melhorar depois. É bem dessa forma que funciona. O sucesso, gente, o sucesso ele virá depois de você não desistir e não paralisar. Faz sentido isso? Então assim, ó, o que eu coloquei na minha cabeça? Annalise, se você for toda terça-feira lá e fizer uma live para as suas seguidoras, né, que elas venham e tal, e daqui a pouco elas começam a fazer perguntas e trazer informações, fazerem perguntas de coisas que elas queiram saber mais, e você pesquisar o assunto, cada vez você vai se fortalecendo, você vai ficando melhor diante da câmera, você vai se sentindo mais à vontade, e você vai realmente se desenvolvendo mais, tá? Então é isso, gente, o sucesso vai vir, né, e eu sei que eu vou dar conta do recado, agora eu tô preparada, tô me sentindo melhor. É isso aí. Então, o mais importante é que você identifique os seus medos. Com essa live eu quero dizer isso pra você, tá? Então quero deixar, quem não tem papel e caneta aí, assiste depois de novo e anote. Quais são os medos que eu carrego na minha vida? Você começa aí com medo de bicho, com medo de fantasma, com medo de altura, sei lá, qualquer coisa, medo de água, né, do mar. Quais são os medos que você carrega? E venha para os seus medos emocionais, aqueles ocultos, busque por eles. Eu tenho medo de perder pessoas que estão à minha volta, eu tenho medo de ser abandonada pelo meu marido, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de perder meu emprego. Do que você tem medo? Pare e olhe para dentro de si. Identifique todos os medos que você tem, tá? Depois, avalie criteriosamente quais são as reais possibilidades desses medos acontecerem. Quais são as possibilidades desses medos acontecerem, esses medos que você carrega, tá? Tem uma participante que eu não sei se ela vai estar aqui ainda, mas também não vou dizer o nome dela, né? A gente prioriza o sigilo sempre nos nossos processos, a não ser quando a pessoa abre essa permissão, mas ela tem medo de mariposa. A gente fez até sessão de hipnose para tentar amenizar um pouco isso e tal. É uma coisa que ela não controla. Surge uma mariposa e ela se assusta e sai correndo, sai do ambiente, onde quer que ela esteja, quem estiver por perto, né? Ela tem esse medo.
tá? Então, um dos exercícios que é importante a gente fazer, o que de pior pode acontecer com essa mariposa no mesmo ambiente que você? Ela pode te morder? Ela pode te beliscar? Ela pode te passar algum veneno? Qual a real possibilidade disso acontecer? Tá? Dos medos que você tem em relação a esse inseto. Então, claro, cada pessoa aqui carrega um medo diferente. Então, observe para isso, observe para os seus medos, identifique. Depois, crie um plano de superação. Crie na sua mente e no papel, de preferência, escreva: "Ó, tio Valdenir tá aí presente, bem-vindo, tio!" Então, crie um plano de superação, tá? O que você pode fazer diante dessa situação? Se o pior cenário acontecer na tua frente, o que você pode fazer? Então, por exemplo, no meu medo, né, de estar aqui interagindo, o que de pior pode acontecer? Alguém talvez aqui ao vivo de repente não, mas depois na live que vai ficar gravada, alguém fazer algum comentário que me entristeça, né, que me envergonhe, que, sei lá, diga alguma coisa que me denigra, né, que eu me sinta envergonhada, tá? É algo de pior que possa acontecer. Que plano que eu posso colocar para enfrentar isso? De repente, lembrar que nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né? Nem para todo mundo vai fazer sentido. Talvez tenham pessoas que estejam aqui ouvindo e isso para ela não faça o menor sentido, né? Para ela, tudo que eu falei aqui, o que isso tem a ver com emagrecimento? Nada a ver, né? Tem a outra pessoa que talvez não está amadurecida para ouvir certas coisas que eu estou falando aqui. Tem pessoas que têm muito mais conhecimento e estariam explanando o que eu estou falando aqui de uma forma talvez muito melhor do que eu estou falando. Então tem essas diferenças, né, de níveis de conhecimento, enfim, tá? E só que é isso que eu tenho que lembrar, é esse o plano que eu tenho que ter nesse momento. Vou deixar talvez de ficar triste com um comentário, talvez no primeiro momento eu fique triste, mas depois eu vou lembrar disso, né? Eu vou lembrar que cada pessoa tem o seu momento de entender a situação do que eu tô trazendo ali, mas eu vou lembrar também, para me fortalecer, de que muitas e muitas pessoas já ouviram isso de mim, já ouviram isso nas sessões e deram um salto na vida delas. Hoje elas estão magras, estão felizes, estão com a autoestima lá no alto, superaram esses medos que elas carregavam dentro de si. Então é nisso que eu vou focar, eu não vou ficar preocupada com aquele comentário que me deixou triste. Então é isso que eu quero que vocês façam, esse exercício, né? Identifiquem os medos, avaliem as reais possibilidades de acontecer, o que de pior pode acontecer, qual o pior cenário. Quando você identificar o pior cenário, crie um plano de superação. O que eu vou fazer se esse negócio aqui acontecer na minha vida? O que eu vou fazer? Ok? Isso vai dar um alívio para você e você vai ter mais coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Para que você alcance um novo patamar, um novo nível na sua vida. Em que área for, não estou falando agora só do emagrecimento, mas em que área for, para você pisar no próximo degrau, você precisa passar pelo anterior. Você precisa superar aquela questão que está te amarrando, que está te impedindo de subir o outro degrau. E para isso a gente precisa ter um plano, né? A vida pede mais da gente. A vida pede muito mais. A gente estaciona pelos medos que a gente carrega, tá? Medo, acima de qualquer coisa, gente, é falta de coragem, tá? É só isso. É só falta de coragem. Não é uma verdade. O medo que você carrega de não conseguir realizar determinadas coisas não é uma verdade. São coisas que algumas pessoas colocaram de repente na sua mente, ou foram alguns traumas sucessivos que você sofreu e que você de repente levou aquilo como uma verdade. Maria, minha sobrinha, mandou vários beijos, mandou outros para ela, Mônica, e para você também, amada. Que bom ter vocês aqui. Muito bem. A gente já tá no finalzinho da live, né? 3 minutinhos aqui pro Insta cortar o nosso barato, mas eu espero, gente, de coração, que eu tenha contribuído, né, de alguma forma para que você enfrente os seus medos. E lembre, gente, que todas as pessoas têm capacidade de emagrecer, todas.
As que estão apresentando algum tipo de dificuldade é porque tem algum sabotador por trás. Sabotadores, muitos sabotadores têm medos envolvidos. Porém, nem todo medo que a gente sinta é possível de ser um sabotador. Às vezes não tem nada a ver com isso, tá? Então preste atenção nos seus medos. Identifique o que está impedindo o seu emagrecimento. O que está impedindo? Olhe no fundo, faça esse exercício que eu falei agora há pouco. Quem está chegando agora, volte depois, né? Esse vídeo vai ficar disponível no Instagram, a gente quer ver se consegue depois disponibilizar no Facebook e no YouTube também, para quem quiser assistir depois. Então volte esse vídeo e faça esse exercício que eu coloquei, de identificar os seus medos e criar um plano de ação para enfrentá-los, ok? Porque todas as pessoas realmente conseguem emagrecer, a não ser que tenha um problema metabólico, alguma coisa envolvida, mas para isso também tem um tratamento médico que vai resolver essa situação, ok? E eu quero falar para vocês, gente, o mais importante no finalzinho, mas vai dar tempo. A partir de hoje, eu estarei abrindo as inscrições para o meu desafio 30 dias do Conexão Magra, que vai ser totalmente pelo WhatsApp. Então, é um programa de 30 dias, como o nome já diz, mas para que você, de repente, enfrente alguns sabotadores aí que você encontra pelo caminho, através das ferramentas que a gente trabalha dentro do desafio. São ferramentas diferentes de quem já participou do meu programa de 10 semanas. Então, quem participou desse programa de 10 semanas pode fazer o desafio, que ele contribui sim. Ele vem com coisas novas ali para despertar novos pensamentos e sentimentos, para que a pessoa consiga realmente emagrecer aí de 3 a 8 quilos dentro de 30 dias. Sem dietas restritivas, sem se matar de fazer exercícios, sem qualquer tipo de medicamento, né? Sem chá milagroso, sem nada disso, tá, gente? Só realmente fortalecendo realmente a mente para que você emagreça o corpo. Então, para quem de repente nunca teve a oportunidade de participar do programa de 10 semanas, que a gente sabe que tem um investimento um pouquinho mais alto, esse desafio 30 dias, ele tem um valor muito bacana, muito interessante, de apenas R$ 177 e dá para parcelar no cartão, dá para fazer via Pix, como ficar melhor para vocês. O meu contato tá no link do Instagram, né, para quem quiser, é só clicar ali, tá? E me chamar, que a gente já combina, já deixa a tua inscrição pronta, que nós vamos iniciar no início de fevereiro, tá? Então, para quem não conseguiu emagrecer nada ainda em janeiro, que tá com essa dificuldade de começar alguma coisa, não deu para entrar na primeira edição do Conexão Magra do ano, venha para o desafio 30 dias, que eu vou ajudar você a eliminar de 3 a 8 quilos, ok? Mara, obrigada, minha querida. Mara foi minha aluna, né? Obrigada mesmo. Muito feliz, né, com os seus resultados. Tudo de bom, tá? Então, gente, quem entrou agora há pouco, voltem, né? Assistam aí. Eu espero que contribuam. Façam seus comentários, tá? De repente, Anali, olha, gostei muito do que você falou ali, isso me ajudou em tal coisa. Ou de repente, assim, fala um pouco mais sobre tal coisa, né? Fiquei curiosa, tal assunto, né? Traz, de repente, numa próxima, me traga sugestões para eu estar falando aqui nas próximas lives. Vou gostar muito da participação de vocês lá também, tá certo? Então, um beijo grande, uma excelente semana para vocês. Quem quiser entrar nesse desafio 30 dias, já estou disponível aqui para a gente poder estar fazendo todos os acertos e garantir as vagas, porque essas vagas, elas são limitadas. Eu dou uma atenção especial no grupo, mas também no privado. Então, as pessoas realmente são acompanhadas diariamente no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e tudo de bom. Gratidão a quem pode estar aqui conosco e quem, de repente, estiver depois. Tchau, tchau!